Olá, benditos! Embora Isaías 43 tenha terminado com um aviso de julgamento, isso não significava que Deus retiraria a sua promessa de restauração do seu povo. Eles ainda poderiam conhecer a bondade do Senhor se apenas se voltassem para Ele. O nome Jesurum aparece apenas neste capítulo e no livro de Deuteronômio e é usado para referir-se especificamente ao povo de Israel. Jesurum seria uma espécie de título honorífico de Israel. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, é traduzido como amado, um termo afetuoso. Mas muitos estudiosos traduzem Jesurum como justo, um termo que devia lembrar Israel da sua posição de povo aliançado com Yahvé e também da sua obrigação de andar em retidão. Enfim, Jesurum é um termo que traduz a maravilhosa graça de Deus, chamando seu povo profundamente pecador de amado e justo. Deus promete derramar o seu espírito como água. E quem iria receber essa bênção? Aquele que tivesse sede. Quando estamos sedentos pelo derramamento do Espírito, pedimos com fé e podemos esperar ser cheios. Deus está procurando por terra seca para inundar com seu Espírito. Além disso, Ele também quer derramar sua bênção sobre os descendentes do seu povo. Onde o Espírito de Deus é derramado, a vida brota e cresce, identificando aqueles que pertencem ao Senhor. Queremos que todos saibam que pertencemos a Ele e que Ele pertence a nós. Nos versículos 6 a 8, novamente Deus diz que é o primeiro e o último e que além dele não há Deus. Ele já tomou este título único no capítulo 41, no mesmo contexto de proclamar sua glória contra os deuses falsos. Um ídolo nunca pode ser o primeiro, porque precisa de alguém para fazê-lo. E nunca pode ser o último, porque eles se desgastam e quebram. Mas o Deus de Israel é o primeiro e o último. Além dele, não há Deus. Jesus é Deus, por isso se identificou com o mesmo título em Apocalipse. Quando realmente sabemos quem Deus é e reconhecemos sua grande sabedoria e autoridade sobre todas as coisas, não há o que temer. Somos todos testemunhas de que não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é o único fundamento sólido sobre o qual podemos construir a nossa vida. Os escritores sagrados geralmente são amplos e eloquentes sobre o assunto da idolatria, mas esta passagem de Isaías excede em muito a tudo que já foi escrito, em força de argumento, em energia de expressão e na elegância da composição. Isaías mostra de maneira brilhante a tolice dos fabricantes de ídolos. Uma simples olhada em como os ídolos são feitos mostra o grau de tolice em considerá-los deuses. Os próprios fabricantes dos ídolos testemunham contra si mesmos. São meros homens, fracos e frágeis. Como eles poderiam deixar de ver uma coisa tão óbvia como a estupidez da idolatria? Acontece que eles escolheram sua cegueira. Os idólatras escolheram uma ilusão e ficaram iludidos. O Senhor apenas deu a eles o que eles queriam. O ídolo de madeira na loja do artesão está a apenas um fogo quente de distância de ser transformado em cinzas. O idólatra segura o seu Deus em sua mão direita, que é a mão do poder e da autoridade, e não percebe que está preso a uma mentira e que só podemos satisfazer nossa alma no Deus verdadeiro. À medida que o povo de Israel se lembra da tolice de fazer e adorar ídolos, deve se sentir inspirado a ter maior confiança e segurança no seu Deus. Isso nos reporta a pergunta que Pedro fez ao Senhor Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Toda a criação se alegra quando Deus salva e glorifica a si mesmo no seu povo. Os céus cantam, as partes mais baixas da terra exultam, os montes retumbam e até os bosques, com todas as suas árvores, jubilam, porque o Senhor remiu o seu povo e foi glorificado nele.
Nos versículos 24 a 28, o Senhor Deus faz afirmações notáveis sobre si mesmo e o seu grande poder. Ele prova ser quem é ao anunciar o nome de Ciro, o libertador que ele usaria para libertar os exilados do seu povo na Babilônia. E Isaías registrou essas palavras do Senhor mais de 200 anos antes de Ciro nascer. Isaías já havia mencionado o rei que traria a libertação de Israel do cativeiro. Mas nesta passagem, de maneira surpreendente, ele menciona Ciro pelo nome mais de 200 anos antes do seu nascimento, para que esta pudesse ser uma evidência inegável da exatidão da presciência de Deus e um argumento convincente para se concluir a supremacia de Deus sobre os ídolos. O Senhor se refere a Ciro como meu pastor, no sentido de que ele o usou para fazer algo bom e útil para o seu povo. As ovelhas espalhadas da casa de Israel deveriam ser reunidas e devolvidas ao seu verdadeiro aprisco em Jerusalém, na terra de Judá. Ciro seria o instrumento especial na mão de Deus para a realização dessa tarefa, além de facilitar as coisas para a obra da reconstrução de Jerusalém e do templo, que seriam destruídos pelos babilônios. Com essas afirmações incrivelmente específicas, não é de se admirar que Deus prove quem Ele é por meio das profecias preditas e cumpridas. Aqui cabe bem as palavras do apóstolo Pedro. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. E amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre Ciro, aquele que Deus iria usar para dar fim ao exílio de 70 anos do povo de Judá na Babilônia. E mais uma vez, Deus declara a sua superioridade sobre os ídolos, chamando os idólatras a voltarem-se para Ele, o único e verdadeiro Deus. É amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.